Oi pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Eu estou aqui fazendo um vídeo para vocês acabarem de preencher a folhinha para poder me entregar hoje, tá? A gente vai demonstrar, galera, o exercício número 6, né? Lembrando que o último a gente fez, né? Que é a média aritmética, que é obter o ponto médio, né? Da soma dos segmentos, né? Isso aí a gente já fez na aula passada. O número 6 a gente vai demonstrar um grande teorema da geometria de Euclides, tá? Que é o chamado teorema do ângulo externo, tá? O objetivo, gente, vai ser a gente comprovar que a medida do ângulo externo, né, é sempre maior do que a medida dos ângulos internos que não são adjacentes a ele. Então, o que isso quer dizer? Quando eu tenho um triângulo ABC, né, eu tenho aqui o ângulo interno C e o ângulo externo beta. O ângulo externo ele sempre faz 180 graus com o ângulo interno, ok? Quais são os ângulos internos que não são adjacentes ao beta? Você tem esse ângulo A, né? E esse ângulo B aqui que eu chamei de alfa. Aí eu vou providenciar aqui uma demonstração para poder mostrar para vocês por que esse alfa, né, ele vai ser menor do que o beta, tá bom? E para isso, gente, eu abri aqui o GeoGebra para a gente poder compreender como que essa construção ela vai ser feita, tá joia? Com base, né, na fundamentação a respeito dos triângulos, né, dos triângulos congruentes, né, a gente vai trabalhar com o conceito de congruência aqui, tá? Olha que interessante. Então, primeiramente, para a gente poder demonstrar que a medida desse ângulo é menor do que a medida desse daqui, como que vai ser feito o nosso desenho, tá? Primeiramente, a gente vai obter o ponto médio do lado AC, né? Por isso que a construção do teorema do ângulo externo depende do ponto médio, né? A gente precisa obter ele, tá joia? Como que a gente obteve o ponto médio em aulas passadas, né? Então, a gente trabalhou aqui com dois x, lembra daqueles x? Que são pontos de encontro entre duas circunferências de mesmo raio, tá? Então, ó, centrada em A passando pelo C e centrada em C passando pelo A, eu construo aqui duas circunferências, ok? Uma centrada no A passando pelo C e a outra centrada pelo C passando pelo A. Ah lá, eu vou fazer os dois x, um na parte de cima e um na parte de baixo. É claro que na sua folhinha, galera, você não precisa desenhar a circunferência toda, né? A gente viu que só obtendo o ponto de encontro aqui, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, já é suficiente para nós, tá? Aí eu vou marcar esse ponto e esse, ok? O ponto D e ponto E são os pontos do x, beleza? E a reta que passa por D e E, né? Ela vai tocar o nosso segmento AC no ponto médio, né? Isso a gente já viu na aula passada que na realidade esse traço aqui, ele é o traço da mediatriz, né? Lembra que a mediatriz, além de fazer um ângulo de 90, ela vai passar pelo ponto médio do AC, perfeito? Aí eu vou dar uma apagada aqui nas minhas coisas, porque eu preciso agora só daquele ponto médio. Então esse traço inicial foi para a gente obter o ponto médio do lado AC, tá ok? Aí, queridos, com esse ponto médio, qual que vai ser o nosso próximo passo? Agora, a gente vai unir o ponto B ao ponto F, né? Segundo aqui uma semirreta, para a gente fazer o seguinte, ó, eu vou unir o ponto B com o ponto F, né? Criando ali uma semirreta, certo? E agora eu vou obter aqui um ponto dessa semirreta de tal forma que a distância de B até F vai ser igual à distância de F até ele, tá bom? Eu preciso de passar essa distância para cá, para a gente obter um ponto, ok? Eu vou fazer isso trabalhando com um círculo. Você pode fazer isso facilmente com o seu compasso, né? A gente simplesmente vai pegar esse segmento e transpor ele para frente, ok? Mas eu vou fazer isso utilizando o nosso compasso. Então, centralizando em F e passando em B, né, a gente consegue levar essa distância aqui para frente, certo? Ok? Então, esse ponto G, ele tem essa característica, né? Qual que é a característica do ponto G? A característica do ponto G é a seguinte, a distância de B até F é a mesma distância de F até o G, beleza? E agora eu vou fechar esse triângulo aqui, ó, só para vocês perceberem. Eu vou fechar o triângulo CG, tá? Eu vou tirar agora uma fotinha para a gente poder utilizar o meu quadro agora, tá
bom? Só um minutinho. Galera, agora aqui no meu quadro, né, o que que nós temos? Nós temos que esse ângulo aqui a gente chamou ele de ângulo alfa, perfeito? Né? Esse ângulo todo aqui, ele é o ângulo beta. Eu não vou desenhar ele aqui porque senão ele vai atrapalhar na minha construção, tá? Vamos lembrar do que a gente já construiu? O ponto F, ele é o ponto médio do lado AC. Então, quer dizer que essa distância, ela é a mesma dessa, percebe? Ok? E além disso, o meu ponto G, ele tem a seguinte característica. A distância de B até F é a mesma distância de F até o G. Então, eu vou marcar ele segundo dois esquinhos. Beleza? Certo? E eu estou percebendo que a medida desse ângulo aqui, né, se eu chamo esse ângulo aqui de escurinho, ele tem a mesma medida desse daqui, ó, né? São dois ângulos que a gente chamou de opostos pelo vértice, né? Então agora eu queria que você observasse o triângulo da esquerda, tá? Que é o triângulo ABF, e o triângulo da direita, que é o triângulo FGC. FGC, certo? Observe que eles têm em comum esse lado que é um risquinho, eles têm esse ângulo preto aqui em comum também, e eles têm um outro lado que é em comum, que é o lado 2 esquinho. Então, diante disso, eu posso afirmar que esses dois triângulos eles são congruentes, né? E o caso de congruência que a gente já estudou, né, em materiais posteriores, né, anteriores, desculpa, pelo caso lado, ângulo e lado, tá? Lembrem do caso lado, ângulo, lado. Eles têm um lado que é um risquinho, um ângulo preto que é em comum e um outro lado de medida 2 esquinho, ok? Por isso é que eles vão ser congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Então, as outras três medidas, elas vão ser congruentes às três medidas correspondentes do outro, tá? Inclusive o ângulo, né? Observe que nesse primeiro triângulo, no triângulo ABF, o ângulo que é oposto às duas marquinhas é o alfa, confere? Então, observe aqui que eu tenho um ângulo, ou a marquinha, né? As duas marquinhas, o lado medindo duas marquinhas, o ângulo oposto a ele tem que ser congruente ao outro, olha lá, o alfa. Olha lá, galera, agora vê se não ficou claro que já está demonstrado uma das partes do teorema do ângulo externo. Né? O ângulo externo aqui, vamos lembrar que é esse todo, né? Esse ângulo todo é o beta em questão, né? E observe que o ângulo alfa é uma das partes dele, né? Então, com isso, o que a gente pode demonstrar? Com isso, certo? A gente já acabou de demonstrar que o ângulo alfa ele tem uma medida que é menor do que a medida do ângulo beta. Perceberam? Tá? Então, só para vocês verem que realmente isso daqui está certo, né? Observa que o software ele vai trazer algumas medidas aqui para nós. Qual que é a medida desse ângulo? Né? Ah lá, 55,69. Né? Quando a gente fez o desenho, vocês podem ter certeza que a medida desse ângulo aqui também vai dar 55,69. Quer ver? Olha só. Olha lá, galera, que interessante. A medida do ângulo é a mesma, né? E a medida do ângulo foi a mesma pelo seguinte fato, pela congruência entre esses dois triângulos, né? E o ângulo de fora, claramente, vai ser maior do que ele, né? Isso aí não tem nem que ver, não é isso? Então, se eu pegar a medida do ângulo de fora, né? Ó, o HCA, olha lá, é 119,91, que de fato é maior do que esse 55,69, né? E isso vai acontecer com os outros, qualquer outro triângulo, essa construção ela pode ser feita. Eu busco o ponto médio, né? Alongo esse segmento até um ponto, né? Que possui a mesma distância, o FG tem a mesma distância do BF, certo? Criando dois triângulos congruentes. E a gente demonstra um grande teorema dentro da geometria de Euclides, né? Que é o chamado teorema do ângulo externo, em que o ângulo alfa ele é menor do que o ângulo beta. Então a construção aqui na folhinha de vocês vai ser a mesma. Lá você vai obter o ponto médio, ok? Você vai alongar esse ponto até o ponto G,
certo? E vai fazer essa escrita aqui para mim. Você precisa descrever isso daqui para poder demonstrar que, de fato, o nosso triângulo, né, ABF, ele é congruente ao triângulo FGC, pelo caso lá do ângulo lado. E com isso, o teorema do ângulo externo ele fica demonstrado, tá? E com isso, vai vir agora uma grande teoria a respeito das retas paralelas, tá? Antes de fazer o exercício 7, eu queria mostrar para vocês um detalhe, tá? Antes do exercício número 7, na época de Euclides, né, imagina que eu tivesse aqui uma reta e um pontinho fora dela, tá bom? E um ponto P fora dela, tá? O que acontece, galera? A gente vai conseguir provar que existem duas retas que elas não vão poder se cortar em ponto algum, tá? Por que elas não vão poder se cortar? Eu vou mostrar para vocês por que elas não vão poder se cortar. Imagine que eu faça o seguinte, imagine que eu trace aqui uma reta qualquer, certo? Passando pelo ponto P, de forma que eu consiga transmitir esse ângulo para a parte superior, tá? Então imagina que eu consiga pegar esse ângulo alfa, certo? E transmitir esse ângulo alfa lá para o vértice P, certo? Imagina que eu consiga fazer isso, tá? E a gente vai perceber que isso é muito simples da gente fazer, tá? Vocês vão perceber a simplicidade desse problema. Quando eu consigo, se eu conseguir, né, levar esse mesmo ângulo, o que acontece, galera? Essas duas retas, elas não vão poder se cortar. Vocês vão entender por que elas não podem se cortar, tá? Elas não vão poder se cortar, galera, porque eles começaram a utilizar na matemática as chamadas reduções ao absurdo, né? O que é uma redução ao absurdo? Uma redução ao absurdo é quando você supõe que o contrário daquela proposição ela vai acontecer, né? Então, imagina que aquelas duas retas, elas se pudessem se cortar no ponto P, né? Mas imagina que aquelas duas retas, com esse ângulo sendo o mesmo ângulo desse, imagina que aquelas retas se cortassem no ponto A. Tá joia? E eu vou chamar esse ponto aqui de B. Queridos, imaginando que ela se cortasse no ponto A, ia formar um triângulo, concordam? Né? E formando esse triângulo, o que a gente tem? O que a gente tem é que o ângulo de fora, né, que é o ângulo alfa, ele tem que ser maior do que o ângulo de dentro. Então, o ângulo de fora, ele tem que ser maior do que a medida dos ângulos internos, né? Não adjacentes a ele, inclusive esse daqui, né? E quando eu escrevo isso daqui matematicamente é uma contradição, né? Galera, e esse tipo de situação, ele é muito comum na matemática. Então, para provar que uma determinada sentença é verdadeira, basta você negar a proposição, né? E você chegar numa mentira, né? Então, para provar que uma determinada proposição ela é verdadeira, basta mostrar que a sua negação é falsa, né? Isso é um princípio da lógica matemática, ok? E isso aconteceu aqui. Eu estou supondo que elas se cortam num determinado ponto A, mas aí a gente formaria um triângulo e pelo teorema do ângulo externo, o ângulo de fora, ele tem uma medida maior do que o ângulo de dentro. Então isso não pode acontecer, né? Portanto, essas duas retas elas são chamadas de retas paralelas, né? Então, para a gente construir retas paralelas, né, qual que vai ser a nossa ideia? A nossa ideia vai ser, dado um ponto aqui fora, né, dado um ponto P aqui fora, certo? Eu vou, a partir de uma secante qualquer, eu vou transmitir esse ângulo para a parte superior. Esse aqui é o nosso objetivo agora, tá? E o objetivo, eu vou utilizar o GeoGebra também, tá? Para a gente poder passar esse ângulo perfeitamente aqui para cima, tá? E a gente vai utilizar o GeoGebra, que é a questão número 7, aí, olha lá. Trace por P uma reta paralela à reta T dada, ok? Acompanhe agora o que eu vou fazer, beleza? Eu vou descartar isso daqui, eu vou tirar a malha,
vou tirar os eixos. Perfeito. Eu tenho uma reta qualquer. E eu tenho fora dessa reta um ponto qualquer, beleza? E eu vou traçar agora uma reta paralela a essa, passando pelo ponto C, ok? Então, de forma aleatória, eu vou criar uma reta que passa pelo ponto C, né? E que também passa, que toca a outra reta, certo? Eu vou marcar aqui esse ponto de encontro, tá? Que ele chamou de ponto E. E eu vou fazer aqui uma construção, tá? Para a gente poder passar esse ângulo aqui para a parte de cima, tá? Então agora você vai pegar o seu compasso, galera, né? E vai construir aqui uma circunferência qualquer, perfeito? Eu estou escolhendo aqui uma circunferência qualquer, tudo bem? Essa circunferência, ela toca as retinhas em dois pontos, tá vendo? No ponto H e no ponto G. Aí eu vou definir aqui, o programa ele precisa de mostrar para mim quais são essas medidas. Ó. A medida H está sendo dada, que é o próprio raio dessa circunferência, tá vendo? E a distância daqui até aqui a gente vai precisar também, tá? Que o programa chamou de I. Vocês têm esses dois pontos, né? Que você, para transpor essas medidas aqui para cima, basta você pegar o compasso. Agora, galera, o raio daqui sendo H, você vai transmitir ele para cá agora, porque essa mesma construção, ela vai ser passada aqui para cima, ok? Então, observe que, primeiramente, eu vou construir um mesmo círculo, só que agora ele vai ser centrado no ponto C. E o raio dele é o H, tá? Olha lá, o raio da de cima é o mesmo raio da de baixo, perfeito? O raio da de cima tem a mesma medida do raio da de baixo, que é o H, tá joia? Eu vou marcar aquele ponto lá em cima, certo? Que ele chamou de I. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu preciso de achar o correspondente desse ponto H, né? Observe que a distância daqui até aqui vai ter que ser essa medida aí, perfeito? Você faz isso com o seu compasso, você vai prender o seu compasso aqui, transmitir essa medida para cá e obter facilmente o representante desse ponto H, tá? Eu vou fazer isso passando a medida I, olha lá, com a circunferência, tá vendo? Olha lá, com a medida I é a minha forma de eu passar essa medida. Você faz ela aí facilmente com o seu compasso, tá ok? Olha lá, eu vou marcar esse ponto. Que característica que tem um ponto J? A distância do ponto J até o ponto I é a mesma distância do ponto H até o ponto G, perfeito? Aí é que eu vou ocultar essas circunferências, né? Tá? Para você perceber, eu vou ocultar o ponto também, tá? Esse ponto aqui também. E a resposta da reta paralela já é a reta CJ, tá? Eu queria mostrar para vocês que, de fato, esse ângulo ele foi transpassado perfeitamente. Olha lá, 73,89. E a medida desse daqui, olha lá, galera, também deu 73,89. Viu que maneira perfeita da gente transmitir um ângulo, né? Então, a gente escolheu aqui uma circunferência qualquer, né? Copiamos a mesma circunferência aqui na parte de cima e a outra corda ela foi transpassada também, né? Tanto que se eu pedir o ponto de encontro, o GeoGebra ele tem um atalho para poder me dar a interseção entre dois objetos. Qual a interseção entre esse e esse? Vamos ver lá embaixo. Ah lá, ele deu um símbolo de interrogação, tá vendo, queridos? Quando ele retorna com um símbolo de interrogação, quer dizer que essas duas retas elas não se cortam em nenhum ponto, né? De fato, fazendo com que elas sejam paralelas, tá? Aí depois é só você pegar o que eu fiz aqui, né? E passar para essa. Então você vai escolher uma secante qualquer, né? Escolher aqui uma circunferência qualquer e transmitir os mesmos elementos para essa parte superior, tá joia? Mas na aula eu chego a comentar também, porque vai ter gente que não vai me encontrar, beleza? Um abraço para todos e até mais.